Olá, seja bem-vindo a mais uma disciplina do curso de pós-graduação na Educação de Jovens e Adultos para a Inclusão Social. Meu nome é Sônia Carla e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Cidadania. Vamos à aula? O objetivo geral dessa disciplina é possibilitar a você, cursista, condições para refletir acerca da EJA como um fenômeno que é multifacetado, que requer de você, professor, a compreensão de temáticas específicas para a sua materialização. Ou seja, nós vamos trabalhar nessa disciplina vários temas específicos, várias populações que são público-alvo da educação de jovens e adultos. Essa compreensão visa subsidiar o seu trabalho na prática e nas metodologias aplicadas dentro da sua sala de aula, certo? Nessa primeira disciplina, nós vamos rever alguns documentos que são balizadores e norteadores da educação de jovens e adultos. Vamos trabalhar um pouquinho da questão da educação como um direito fundamental a todos os cidadãos. E vamos trabalhar ainda a diversidade e a cidadania. O objetivo dessa aula, portanto, é identificar os principais documentos que norteiam a educação de jovens e adultos. Reconhecer a educação como um direito fundamental e conceituar diversidade e cidadania nesse contexto da educação de jovens e adultos. A educação como um direito fundamental. Então, nós falamos de alguns documentos. O primeiro que nós vamos falar é a Constituição Federal, de 1988. Esse documento trata a educação como um direito social, dever do Estado e da família, e estabelece como um documento balizador das ações de educação de jovens e adultos, pois ele vem para legitimar todos os cidadãos o direito fundamental à educação. Então, a Constituição nada mais nos remete à questão da educação como um direito fundamental a todos. Porém, ela é de 1988. Nós não vamos iniciar a nossa discussão a partir disso. A educação de jovens e adultos tem um outro processo histórico que precisa ser bem resgatado e bem trabalhado. A educação de jovens e adultos foi originada de várias lacunas do sistema educacional brasileiro. E ela toma corpo a partir de 1940, ainda com um cunho bastante assistencialista, porque ela visava combater apenas o analfabetismo e a inclusão das classes sociais no mercado de trabalho. Portanto, para que nós não comecemos a discussão a partir da Constituição, eu convido você a dar uma paradinha. Dá uma paradinha na aula, faz um stop da aula e vai dar uma olhadinha na página 9 do seu material, tem lá 2 links para que você possa visitar. O primeiro link é sobre um vídeo que faz um resgate histórico bem detalhado desde as primeiras campanhas de 1945. Quais eram os objetivos dessas campanhas na educação de jovens e adultos? Vocês vão observar o quanto elas tinham um caráter imediatista, né? E o segundo link traz um artigo também com um resgate histórico muito importante para que a gente possa continuar nosso debate falando sobre a questão da presença da diversidade da cidadania dentro da sala de aula, certo? Dá uma paradinha e confere lá. Conferiu? Deu uma olhadinha? Aí vocês vão observar o seguinte, vocês viram que a disciplina, que esse resgate remete vocês a projetos que são extremamente imediatistas. Vocês viram que a marginalização da educação de jovens pela estrutura de ensino regular é muito grande. As práticas eram extremamente emergenciais e ainda tocamos em outro ponto que é a formação do professor. Pois bem, se nós tínhamos projetos imediatistas que visavam apenas acabar com o analfabetismo, incluir as pessoas no mercado de trabalho, sem pensar numa questão crítica, sem repensar as propostas de ensino que eram apenas copiadas da educação regular para crianças trazidas pelos jovens, quem eram os professores que estavam à frente dessas campanhas e desses projetos? O vídeo traz bem claro que eram pessoas
muitas vezes que nem eram professores, eram apenas voluntários que se candidatavam, que trabalhavam nesses projetos. E qual é a qualidade, qual era a visão, qual era o ensino possível nessa forma de ensinar, né? Aí a Constituição traz um outro perfil, aí vem a LDB, que coloca que a EJA também é um direito àqueles que não tiveram acesso na idade própria. Vem a conferência, né, que a gente percebe que esse problema no sistema educacional brasileiro não é apenas do Brasil, não é nacional, vários outros países enfrentavam. E essa Declaração de Educação para Todos vem e traz esse compromisso de todos os países em modificar essa realidade, em dar mais importância, em dar mais ênfase à EJA. Ela passa a ser considerada uma modalidade, ela passa a ser financiada também pela nossa estrutura de ensino. Então, esse resgate é importante para a gente compreender os próximos temas, certo? Não podemos deixar de citar Paulo Freire também, com a proposta completamente diferenciada que ele trazia, que distancia tudo do assistencialismo e apenas de uma mera erradicação do analfabetismo. Vai em direção a uma proposta de educação de jovens como um direito fundamental previsto na Constituição e visa a transformação social, partindo do contexto cultural e social do educando, onde ele está inserido, do seu papel no mundo do trabalho e na transformação das suas condições. Portanto, uma educação libertadora. Aos que foram, portanto, marginalizados, como nós falamos, pela estrutura de ensino regular, aplica-se a educação de jovens e adultos. Nesta, nós percebemos que os sujeitos que ali estão, eles carregam uma grande descrença em relação à afirmação e à garantia dos seus direitos. Então, essa vai ser a principal tônica da nossa discussão. O aluno do EJA, ele já carrega em si uma descrença de que os seus direitos não são cumpridos. Então, a educação como direito fundamental, na próxima unidade, quando nós formos ver a questão da educação para os direitos humanos, tem que fortalecer no aluno essa crença de que ele pode, de que ele tem direito, e que a educação visa justamente transformar a sua possibilidade, o seu meio. Como nós vamos manter um aluno na escola se ele não acreditar que aquilo que ele está indo fazer todas as noites, após um dia longo de trabalho, não for trazer uma transformação significativa para a vida dele, né? E a diversidade? O que você entende por essa palavra diversidade? Quando você fala diversidade, o que lhe vem à cabeça? Vamos relembrar alguns conceitos. A professora Nilma Lima Gomes, ela fala que a diversidade ela é entendida como uma construção histórica. Em outros textos, ela ainda fala a questão da norma da condição humana. Ela é social, ela é cultural, ela é política e ela é das diferenças. Então, diversidade é tudo aquilo que é múltiplo, que é variado. Esse é o que nós temos que nos remeter. E dentro da sociedade, nós temos essa multiplicidade de culturas, de pensamentos. Então, essa diversidade vai estar presente dentro da sua sala de aula, certo? Um outro conceito aqui da professora Anete Abramovic. A diversidade tem se caracterizado como uma política universalista de maneira a complementar o todo. Todas as formas culturais, todas as culturas, como se pudessem ser dialogadas, trocadas. A diversidade é, portanto, o campo esvaziado da diferença. Nós vemos que nessa outra situação a diversidade já é tratada como não haver diferenças, né? Ele é um campo esvaziado da diferença. E a cidadania? O que nós entendemos por cidadania? O conceito da cidadania está diretamente ligado ao acesso do cidadão aos bens e serviços de uma sociedade. De forma mais abrangente, a participação de todos na política de seu país. Portanto, para que os nossos alunos possam se envolver, possam acessar esses bens e serviços, eles precisam conhecer.
Esse tem que ser a tônica do nosso trabalho com o EJA, que ele possa compreender, conhecer os seus bens, os serviços que estão disponíveis na sua sociedade, no seu entorno social e se apropriar disso, dessa participação também na política do seu país. Nossa disciplina, então, vai girar sempre com esses 3 temas: a diversidade, a cidadania e a educação. Tudo que nós tratarmos estará dentro desse círculo, pois não vamos imaginar um tema específico, uma população específica, sem que nós possamos pensar no exercício da cidadania daquela população, sem que nós possamos pensar que ali existe uma diversidade de culturas, de formas de pensar de uma população. Mas nós estamos dentro do campo educacional, certo? Nessa disciplina, você vai dar uma paradinha lá e vai realizar um fórum, nossa primeira atividade de percurso da disciplina. Nesse fórum, você vai trazer a sua opinião sobre os cursos de formação continuada para a diversidade. Você acha que os cursos de formação continuada são capazes de dar ao docente, são capazes de formar o docente para o trabalho com a diversidade? Como que você acha que os docentes podem se formar para o trabalho da diversidade e cidadania? Porque nós vemos que cada vez mais os estados, municípios, têm se preocupado em realizar formações, em trazer a diversidade para dentro da escola. E aí, mas a gente ainda vê muitos professores dizendo que não estão aptos, não estão preparados, não se sentem seguros para trabalhar com essa diversidade dentro da sala de aula. Você se sente preparado? Como que você acredita que pode ser mais explorada essa questão da diversidade e da cidadania dentro da sala de aula? Na próxima unidade, nós vamos começar, então, a tratar sobre os temas específicos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a educação ambiental, sobre a educação para o direito social. E aí, a gente espera que você tenha um bom estudo, acesse o material, leia os links recomendados, que podem ampliar muito a sua discussão e a sua reflexão acerca dessa primeira unidade. Certo? Muito obrigada, aguardo você na próxima aula.